A maioria dos sites, canais do YouTube, blogs que falam sobre trabalho remoto sempre vendem a ideia de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas será que isso é mesmo uma boa ideia? Se você chegou até esse canal, você provavelmente já passou por outros canais, outros perfis, outros sites que falam sobre esse mesmo assunto, que é o trabalho remoto, nomadismo digital e assuntos relacionados. A maioria desses sites vendem a ideia de trabalhar de qualquer lugar do mundo, de ter liberdade e tudo mais. Essa é uma ideia muito sedutora, eu admito. Eu mesmo já fui seduzido por essa ideia. E é muito tentador pensar nisso. Mas será que as coisas funcionam realmente desse jeito, na vida real? Em abril do ano passado, em 2018, eu fiz a minha primeira viagem enquanto eu trabalhava. Eu fui para Belo Horizonte e a minha ideia era muito simples. Eu ia ficar lá uma semana e durante o dia eu ia trabalhar normalmente. À noite, ou no fim de semana, eu poderia conhecer mais a cidade. A única coisa que eu ia precisar era de uma boa conexão com a internet, não é mesmo? Acontece que no primeiro dia que eu tive que trabalhar de lá, eu percebi que as coisas não eram exatamente desse jeito. Eu acho que isso tem muito a ver com como o nosso subconsciente trabalha. Eu não estava no mesmo local que eu estou sempre, eu não estava na minha casa, eu não estava dormindo na minha cama, eu não estava na minha mesa e nem sentado na minha cadeira, que aliás é super confortável. Depois eu preciso falar sobre isso. E aí, nesse primeiro dia de trabalho, a diferença de produtividade que eu consegui perceber foi muito bizarra, foi assim, surreal. E foi a partir dessa viagem, a partir desse dia que eu vi que essa questão de viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo não seria uma questão tão fácil assim. Não seria tão simples aplicar isso no dia a dia e na vida real, mesmo que eu já trabalhasse de maneira remota naquela época. Aliás, depois dessa e de várias outras experiências, eu anotei aqui umas dicas que eu queria dar para vocês. E são dicas que eu acho que se eu tivesse ouvido lá atrás, poderia ter me ajudado muito nessa minha experiência. A primeira coisa é ter uma rotina bem definida. Se você já sabe o que você precisa fazer em cada horário, todos os dias, as coisas vão ser muito mais fáceis. Por exemplo, digamos que você tenha que responder os seus e-mails todos os dias de 9 às 10 da manhã. Se você estiver viajando, você sabe que você vai precisar continuar respondendo esses e-mails todos os dias de 9 às 10 da manhã. Por outro lado, se você ainda não tem uma rotina definida e as coisas estão um pouco desorganizadas na sua vida aí diariamente, quando você viajar as coisas vão ficar ainda mais desorganizadas e ainda piores. Então se você não tem uma coisa definida, se você não tem definido ali tudo que você precisa fazer todos os dias, em viagem as coisas vão ficar ainda mais organizadas, ainda mais bagunçadas. O segundo ponto é escolher muito bem onde você vai se hospedar durante a viagem. Eu sou um grande fã de Airbnb. Em quase todas as minhas viagens eu faço questão de me hospedar através do aplicativo do Airbnb e isso me traz várias vantagens que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Uma das melhores coisas é a funcionalidade de você poder filtrar sua pesquisa na hora de escolher onde você vai se hospedar durante a sua viagem. Eu, por exemplo, eu gosto de filtrar os locais e mostrar apenas os locais onde tem Wi-Fi, os locais onde tem cozinha. Isso faz com que eu garanta que eu vá ter internet para poder trabalhar durante a viagem. E o fato de ter cozinha faz com que eu economize muito em questão de alimentação durante a viagem também. Além disso, também é muito legal você conversar com os anfitriões antes da viagem em si e deixar muito claro para eles qual que vai ser a sua rotina durante a viagem. Também é legal você dar uma olhada nas fotos dos locais. Eu sempre olho todas as fotos possíveis para eu poder me certificar que eu vou ter um local para trabalhar, uma mesa e tudo mais, onde eu consiga pelo menos ter ali um mínimo de postura e, enfim, um local minimamente viável para eu poder trabalhar durante a minha viagem. A última dica que eu tenho para dar aqui é conhecer a si mesmo. Eu sei que isso parece uma coisa genérica, uma coisa de palestra motivacional, mas a questão é a seguinte. Eu, por exemplo, eu sei que eu não conseguiria viajar e trabalhar de Las Vegas, por exemplo. Eu sei que se eu fosse para lá eu não ia ter nenhuma condição, eu não ia conseguir focar no meu trabalho. E é por isso que eu não sou nem doido de planejar uma viagem trabalhando para Las Vegas. Se um dia eu quiser visitar esse local, essa cidade, eu vou fazer isso durante as minhas férias, que aí eu vou poder aproveitar a viagem e tudo mais, e não vou ter que ficar parando entre aspas,
não vou ter que ficar me preocupando com o trabalho. Então a questão aqui é a seguinte: você tem que conhecer e saber como você trabalha da melhor forma. E aí você pensa e se imagina nas viagens que você tem planejado. Por exemplo, se você tem vontade de viajar para o Rio de Janeiro e trabalhar de lá, começa a se imaginar nessa situação e pensa se você acha que conseguiria trabalhar e focar no seu trabalho de lá durante o dia ou nos horários que você tiver separado para isso. Se você acha que você vai conseguir, beleza. Se não, você pode deixar essa viagem para o momento que você tiver de férias, que aí você não vai ter que se preocupar com o trabalho, né? Então, pessoal, eu sei que esse vídeo não é exatamente o tipo de vídeo que se espera de alguém que fala sobre trabalho remoto. Como eu disse no início do vídeo, a ideia de trabalhar de qualquer lugar do mundo é muito tentadora. Então seria muito mais fácil eu falar só da parte boa disso. Só que eu acho muito importante tirar todas essas ilusões e falar como que é a vida real, como que é a realidade quando você está passando por esse tipo de experiência. Então eu espero ter conseguido trazer um pouco dessa realidade e algumas dicas de como passar por esse tipo de experiência aqui. É isso que eu tinha para hoje e até a próxima.